E no caso dessa cliente, ela trouxe a questão do peso, então ela falou que faz dieta com acompanhamento, mas ela sempre se sabota, ela acaba, sempre que alguém está dizendo que ela está emagrecendo, ela acaba entrando em compulsão e comendo muito. Ela trouxe a situação do profissional, que ela está fazendo transição, ela já tem especialidade ali de terapeuta, mas ela trava para gravar vídeos, ela sempre acha que não dá tá bom, fica com medo de errar o conteúdo, enfim, tinha um medo do julgamento ali. E trouxe a questão do relacionamento, que ela nunca se sentiu totalmente amada, que ela realmente não entrou com tudo nesse casamento, né, chegou a ter filhos ali, mas eles são muito diferentes, então a própria intimidade deles ficou de lado. E aí eu fui investigando com ela, fui entendendo mais do contexto dessa história. Ela tem traços de oral e rígido, né, um oral mais intenso do que um rígido, mas os dois altos ali. E investigando com ela, o que eu percebi? Dava pra ver que o oral dela era muito alto, mas a rígida ali mantendo as curvas, mantendo tudo no lugar, sabe? Daquele corpo. Você fala, gente, você tem muito rígido aqui também. E aí, de cara, eu entendi que o problema estava no relacionamento, investiguei como foi o relacionamento dos pais dela, porque isso tem uma grande influência em como a gente se relaciona, e aí ela teve um pai mais ausente, com uma mãe que foi aguentando desde brigas a traições no relacionamento e não saiu por conta dos filhos, até que os filhos crescessem. E ela estava fazendo a mesma coisa. Ela inconscientemente, pela dependência emocional que ela tinha, tanto com a mãe quanto com o pai, ela estava se mantendo nessa relação por conta do filho, e ao mesmo tempo ela encontrou homens ali que eram iguais ou menores que o pai dela por conta da ligação do traço rígido dela com o pai. Então aqui estava o problema. E aí eu fiz uma pergunta para ela. E aí pensa, se você passar por isso, pensa sobre isso. Eu falei, imagine que você nessa situação, que você tá sem intimidade, você não se sente amada, você não se entregou, e a gente viu que durante todo o relacionamento dela, ela não se entregou por completo. E aí a gente até percebeu, mostrei pra ela, ela falou, eu sempre terceirizei a responsabilidade e a culpa. E eu falei, mas tudo que a gente vive é um espelho do que tá aqui dentro. Então, até uma traição, até um problema, a gente precisa daquilo para entender que existe um problema dentro da gente, que a gente tem que olhar. E ali eu percebi que ela, mesmo dentro de um casamento, sendo o segundo, ela estava indisponível para se entregar naquela relação. Dor do traço rígido. E aí eu falei, e se você tiver com um corpo impecável e você sair na rua sem ter tudo isso do seu marido, e alguém começar a te dar atenção, e alguém começar a te elogiar, o que poderia acontecer? Aí ela, traição. Eu falei, então você entende por que você está escondendo esse corpo enquanto você não resolve esse casamento? E é por isso que todas as vezes que alguém elogiava ela corria para comer, para se sabotar. Então ela achava que o problema era da oral, mas a verdade é que a base do problema é essa dor do traço rígido e que influencia inclusive no profissional. Por que ela não grava vídeo? Por que ela não fala? Joga a régua de perfeição lá em cima, não quer errar de jeito nenhum, acha defeito em si o tempo todo, mas aquele problema faz com que ela não se sinta escolhida, ela não se sinta prioridade, ela não se sinta melhor. Então ela vive o contrário, o medo do julgamento, o medo da crítica, o medo de errar. Essa era a dor mais forte. Claro, também tem a função destaque do oral aqui, porque ela é uma oral que não se permitia abraçar, receber carinho, sentia culpa quando fazia algo para si. Então, claro, esse oral entra na dor, o corpo também aumenta por isso. Mas a grande questão é, enquanto ela não resolveu o casamento dela, ela não emagrece, ela não se... Tudo isso traz consciência para o problema, mas não é isso que resolve. Todo mundo tem um ponto cego. Então, olhar para aquilo dói muito. Então, você precisa de alguém que tenha um conhecimento e saiba onde e como olhar para te mostrar aquilo. Tendo consciência, beleza, é o primeiro passo. Só que não adianta só isso, você tem que ter controle da situação. Então, você tem que saber o que fazer para mudar. E aqui entra o meu direcionamento. Então, ela entendeu que algumas dores dela provocavam alguns dos conflitos do casamento. Então, eu mostrei como ela vai mudar isso. Trouxe também um direcionamento de como ela vai se decidir, entender, ter clareza se ela quer estar naquela relação ou não, e inclusive como ela vai conversar com o marido, para eles poderem se entender e descobrirem se realmente faz sentido, além do que ela tem que fazer para perder peso e para conseguir levar o trabalho dela, fazer os vídeos e fazer o que ela precisa. Então eu estou trazendo consciência e controle